Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Laura Cozendei, eu sou assistente curatorial no MASP, trabalho na equipe de mediação e programas públicos e nós vamos começar agora mais um Diálogos no Acervo, programa que a gente faz toda quarta-feira à tarde, normalmente nas galerias do museu. Atualmente, já nos últimos meses, a gente tem feito online, tal como a maior parte, praticamente toda a programação pública do museu. E hoje eu estarei aqui com o Valdiael Braz. Nós vamos falar de uma pintura do Heitor dos Prazeres, chamada Músicos, da década de 1950. O MASP já abriu, o MASP está... Desculpa, eu só estou aqui vendo se o Valdiael entra. O MASP está aberto, então sim, vocês podem ir lá ver as exposições que estão atualmente, a exposição da Trisha Brown e do Hélio Oiticica e também da Senga Ningudi. Por favor, se planejem, vocês têm que reservar os ingressos, né? Comprar os ingressos com antecedência. Então dá uma olhada no site, Visita Segura, a parte Visita Segura no site do MASP e vocês terão todas essas informações. Bom dia, El. Sim, está com limite de pessoas, por isso que você tem que justamente reservar o ingresso antes. Então, mas tudo bem, é só uma questão de organização. Tudo bem, Val? Boa tarde, Laura. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo O bem? áudio tá legal? Hã? O áudio tá legal? O áudio tá legal. Deu uma Tá. cortadinha, mas tá legal. Vamos, vamos. É. Fico preocupado às vezes com a conexão, mas eu acho que hoje vai dar tudo certo. Da última vez Não, vai ficou um dar tudo pouquinho. certo, sempre Vai dá. dar tudo certo. Tá ótimo. Eu dei só um tempinho para você dar todos os informes lá, por isso que eu não tinha pedido para entrar ainda. Acho que tá travando, né? Tá? Olha, eu já dei alguns informes, eu vou só continuar mais alguns e dizer para todo mundo que está aqui que eu vou desativar os comentários agora, mas para a gente poder prestar atenção no que o Val tem para nos dizer, mas mais no fim da fala, eu vou ligar novamente. Então, vocês, por favor, mandem seus comentários, já vão preparando e podem Por mandando, favor. enquanto isso, algumas perguntas na caixa de perguntas. Eu vou colocar aqui agora, já para a gente começar, a obra que a gente vai estar falando essa semana. Um Ótimo. trabalho do Heitor dos Prazeres, chamado Músicos, trabalho dos anos 50. E é uma aquisição recente da coleção do museu. Então, acho que isso é certamente algo para a gente destacar. Foi um trabalho doado pelo Rafael Moraes no contexto da exposição Histórias da Dança, né, no ciclo curatorial que vem guiando o ano de 2020. Então, é um trabalho muito especial para a gente ter agora na coleção do museu. Ele também é o trabalho que vai ser usado para o Desafios do Desenhos em Casa, que vocês devem ter visto que a gente lançou ontem. E agora um desafio que é mensal, né? Então, aqui já é uma oportunidade para vocês irem se aproximando um pouco mais desse trabalho, que vocês também vão ver muito por aí. Ele também é capa do catálogo de Histórias da Dança, que será lançado nas próximas 2 semanas. E, Val, me conta um Realmente é. pouquinho. Realmente é uma ocasião bastante especial, né? A aquisição dessa obra, como a Laura já muito bem colocou. E aí, para não ficar confuso, né? Só reforçando essa mudança na programação, que os diálogos no acervo, né? Um por semana, né? Todas as quartas-feiras, mas os desafios em casa que antes estavam sendo durante todos os diálogos no acervo do mês, agora será somente na primeira semana do mês, né? Na primeira quarta-feira do mês. As outras 3 não estarão ligados ao desafio dos desenhos em casa. Esta como primeira semana do mês, temos uma programação ao longo da semana toda dedicada ao tema, né? Então a gente vai ter uma live amanhã com a Gláucia Helena, que é um especialista em
Heitor dos Prazeres, né, que inclusive parte do que nós trazemos aqui da fala hoje é da contribuição dela conosco. Vamos deixar o link tanto da contribuição dela quanto a contribuição do Maurício Paz, que também nos trouxe, contribuiu com o programa MASP Áudios. A gente vai deixar depois nos comentários, quando a gente subir este vídeo no IGTV, tá? Depois que a gente fecha aqui a apresentação, a gente já sobe direto no IGTV o vídeo, e lá a gente coloca nos comentários os links para vocês verem a palestra da Gláucia e os áudios do Maurício Paz. Mas não percam amanhã a fala da Gláucia sobre o trabalho do Heitor dos Prazeres no MASP Lives, tá? Só para reforçar que ao longo da semana toda vocês têm informações sobre esta obra especificamente. Então, como a gente vai ter uma especialista falando amanhã, e já temos materiais, né, de especialistas falando, não vou me deter muito na biografia do Heitor, porque, assim, primeiro, antes de qualquer coisa, é uma figura assim ímpar na história brasileira, né, como um todo, porque ele é parte da história mesmo, de uma história muito importante do Brasil moderno. E ele está dentro de campos diferentes, da música, do carnaval, das artes visuais, enfim, são muitos campos para a gente dar conta. Então aqui eu vou me centrar especificamente em recortes que cabem ao campo das artes visuais dentro dessa trajetória dele, e recomendo que vocês acompanhem esses outros materiais, tá? Para ter uma noção mais global, mais ampla da história, da biografia desse artista incrível que é Heitor dos Prazeres. Então, para a gente começar a falar da bio dele, só ia pedir para a Laura colocar para a gente uma obra que também pertence ao trabalho que é da MASP. coleção do MASP, né? Olha, que coisa linda é essa pintura, que geralmente aceito que é um autorretrato, né? Embora não tenha relato ou escrito, né, dele assumindo isso, mas assim ela é lida como um autorretrato, né, dele já numa idade mais avançada. Ali, vocês veem que ela data de 59, já é a última fase aí do trabalho dele, mas só para a gente ter uma menção da carinha dele e como ele se via, ou se é um alter ego, que seja, né? Como é importante a gente ver, né, um pintor negro retratado com tamanha altivez, né? Inclusive com esses signos, né? Porque o trabalho chama-se O Artista. Ele tem esse gorrinho vermelho, né? O que acabou por se assentar aí, inclusive desde desse período aí da década de 50 e 60, como um signo mesmo de artistas franceses, né? Essa ligação com a ideia de uma tradição de artistas franceses. É muito bonito ver ele se retratar assim. A gente vai voltar nesse trabalho aqui e outros trabalhos que a gente tem dele também, para a gente cotejar essa última obra adquirida com o que nós já temos, né? Fazer alguns comparativos. Então, sobre a biografia dele, né? Ele nasceu no finzinho do século XIX, assim, faltando 2 aninhos só para acabar, para virar o século, né? Foi em 1898. Isso é uma informação bastante importante, porque nós sabemos ali da proximidade da abolição da escravatura brasileira, e que por esse período ainda reverberava muito, né, as questões ali envolvidas com o processo da abolição. Só para a gente se contextualizar, a gente se lembrar da conjuntura, né, do Rio de Janeiro, da virada do século XIX para o século XX, e ele falece em 1966 também no Rio de Janeiro, tá? E aí, então, só, como eu disse, só trazer alguns tópicos da biografia dele para a gente já mergulhar diretamente na leitura da tela mesmo, né? Como eu disse, ele é um artista polivalente, sobretudo alfaiate, sapateiro, marceneiro e músico.
Assim como o pai dele, né, que também era marceneiro, embora ele não tenha tido muita aproximação com o pai, e sim vocês vão ver na biografia dele que a aproximação, a criação dele praticamente foi com a mãe, com um tio, né, que é o Hilário, que é uma figura também muito importante para a história do samba. Mas o pai também tinha esse ofício de marceneiro, né? Não é somente uma coincidência aí, e clarinetista da banda militar, lá no Rio. Me desculpa, eu não tenho certeza se era da Marinha ou do Exército, mas era de banda militar, agora eu não lembro bem ao certo, mas ele era clarinetista. Essas informações são importantes porque são influências aí que a gente vê na família, né? No núcleo familiar dele, em muitas figuras. E a mãe dele costureira, então a outra questão também da habilidade dele com o tecido, com adorno ali carnavalesco, né? Isso também é bastante importante. A gente vai ver na poética das pinturas dele como essas questões, né, da sapiência de instrumentos musicais, de tecidos, de costuras, como a gente vê isso refletido na poética do trabalho dele de uma forma tão bonita. Inclusive, ele está ligado à fundação das escolas Mangueira e Portela, porque ele é uma figura que cresce num contexto do nascimento mesmo do samba, de toda essa cultura mesmo, numa região específica dos morros cariocas, que se chama o bairro da Pedra do Sal, que para quem não sabe, é uma região bastante importante na construção dessa identidade, né, do carnaval e do samba brasileiro, da cultura negra, por assim dizer, que inclusive ela era conhecida como a Pequena África. Para a gente ter a dimensão aí da importância dela para a história. E quando a gente está falando desse lugar, a gente tem como principal figura histórica ali, centralizadora, uma Ialorixá, conhecida como Tia Ciata, que é uma figura bastante importante, porque ela era um Ialorixá renomada assim, no Brasil, recebia políticos, grandes nomes e tudo mais. Então esses holofotes, né, no terreiro dela, nesse lugar especificamente chamado Pedra do Sal, fomenta um lugar, né, um locus mesmo, para esse cruzamento dessas figuras de intelectuais, dos bambas, como se dizia, né? Os malandros do samba e as figuras do que vai ser o samba, ainda não seria nesse momento, né? Mas essas figuras, né? Artistas intelectuais populares e não populares, numa relação ali que vai frutificar, né? Com o nascimento do samba, das escolas de samba e Todos os Prazeres é figura-chave, figura central nessa história, assim como esses outros nomes que estou aqui compartilhando com vocês. Então, é isso. O terreiro de Tia Ciata se torna uma espécie de um berço cultural do samba. E a partir dali também, ele participa da fundação das escolas Mangueira e Portela, inclusive ele faz a bandeira estandarte inaugural da Portela, ele quem cria, tá? E quanto à pintura, na verdade ele só vai começar a pintar aos 40 anos. O começo da história dele mesmo, ela é mais ligada a esse lugar que, no que cerne ao visual, está mais ligado mesmo a tecido, a alfaiataria, a adereços carnavalescos, tá? A figurino. Mas a história dele antes está mais ligada mesmo à música. Quanto à pintura em si, ele se convence a iniciar, a se dedicar à pintura depois que ele fica viúvo da sua primeira esposa, chamada Dona Glória, conhecida como Dona Glória, mãe das suas primeiras 3 filhas. Ele se dedica às artes visuais, sobretudo à pintura, né? Por incentivo de um amigo desenhista e jornalista, que é o crítico de arte Carlos Cavalcante, e de um amigo pintor, que era Augusto Rodrigues, também do escritor Carlos Drummond de Andrade, né? Para vocês verem que, como eu disse, desde antes, né, ele já tinha toda uma relação com figuras muito importantes dessa história da música no Rio de Janeiro, né? E, enfim, aí, claro, já uma fase
mais madura dele, com certeza todo um ciclo mais assentado, né, dessas redes, né, de relações, são esses nomes que o incentivam a se dedicar à pintura. E além da pintura, ele também, nessa altura, ele fazia também instrumentos de percussão, né? Que é, como eu disse, o primeiro lugar de maior sapiência dele dentro das artes, né? A música. Fez também figurinos, móveis, tapeçaria para os grupos musicais e grupos de dança. Ou seja, multiartista mesmo, ele ali se envolvia com todas as etapas, né? Todos os campos da criação dos seus trabalhos. E apenas um ano depois que ele começa a pintar, ele já começa a exibir as pinturas, né? Ele começa com temas, né, do cotidiano, das favelas ali, né, como as crianças brincando. Vocês vão perceber muito a repetição desses temas, né, de crianças brincando, homens jogando ou bebendo, jovens no samba, né? São imagens, né, muito recorrentes na poética dele. Uma coisa que nós vamos perceber, inclusive, na obra do Dia, que questões características na estética, na poética dele mesmo, né? Que ele representa sempre muito os rostos de perfil e virados para cima, com os olhos e a boca virados para cima. Isso é uma característica muito comum na representação dos trabalhos dele. Tem uma coisa quase de pintura egípcia, né, que é uma coisa que o tronco frontalizado e o rosto em perfil, mas é sempre algo de um perfil diagonalizado, né, apontando os olhos para o céu. Isso é muito comum e vamos fazer um comentário específico dessa representação na obra comentada de hoje. Ele também expõe no exterior. A primeira grande exposição, inclusive, é graças à academia, a Royal Academy. Como que é mesmo o nome? Me ajuda, Laura. Royal Air Force, a RAF. Royal Air Force, é verdade. A gente demorou para encontrar, inclusive, qual que era essa nomenclatura, mas é a Royal Air Force de Londres. Na época, um projeto para arrecadar fundos depois da Segunda Guerra Mundial. Força Aérea. Força Aérea, né? Acho que é isso, Força Aérea. Nesse contexto, a rainha, a princesa, que então Princesa Elizabeth, ela adquire um dos quadros dele, que é o Festa de São João. Depois disso, por incentivo do amigo Carlos Cavalcante, ele participa da primeira Bienal de São Paulo, lá em 51, né? E depois, onde ele ganha o terceiro prêmio de artistas nacionais, e depois ele participa também da segunda Bienal, lá em 53, onde foi reservada uma sala somente para ele, tá? Além disso, nesse período, algo também proeminente na sua produção mais estético-plástico, né? É a produção de cenários e figurinos para o balé do quarto centenário da cidade de São Paulo, também um evento bastante importante aí, no caso, na história da dança brasileira, né? Em 59, ele exibiu pela primeira vez uma individual na Galeria Gel, no Rio de Janeiro. E aí, como eu disse, para vocês terem um pouco mais de informações sobre o contexto e a biografia do artista, deem uma olhada nos links do MASP Palestras, no nosso canal do YouTube, da palestra da Glaucia Helena. No SoundCloud do MASP, vocês encontram também os áudios das leituras do Maurício Paz para as obras Túnica e O Artista, que é esta daí. Então, dito isso, vamos lá para a obra do dia. Como a Laura já disse, Músicos. Como não tem uma data exata, né? Ela é tida como datada como década de 50, né? E a doação do Rafael Moraes, um dos nossos patronos. O tamanho dela, né? Para vocês terem uma ideia, ela tem 46 por 38, ela não é muito grande, né? E é uma pintura a óleo.
o primeiro comentário que eu gostaria de fazer é o que eu acho que chama bastante atenção, que a gente também vai ver esse padrão em algumas outras obras dele, mas é esse padrão do piso, né, que ele ocupa quase a metade da composição, né? Me desculpem. É mais que 2/3, aliás, é mais que 1/3 e menos que metade da área, mas é uma área muito grande e ela dá uma rítmica, né? Esse padrão dessas linhas diagonalizadas, né? Nessa sequência, ela dá um padrão não somente pelas diagonais em si, mas por uma espécie de um gradiente, né? Que ele cria nesse fundo. Então, a gente, reparando, a gente consegue perceber que tem um primeiro tratamento de um fundo alaranjado, com umas manchas de amarronzadas, meio que na horizontal, né, umas pinceladas marrons na horizontal, e no fundo todo da tela, ou pelo menos é uma leitura que faço aqui, da fatura, né, dando uma analisada na fatura da imagem, que fique claro isso, né, a gente está com imagens mediatizadas, não estamos em frente à obra original, isso são especulações, mas o que importa é que, deduzindo que seja esse fundo com um único tratamento alaranjado nessas pinceladas amarronzadas, nessa parte inferior ele divide com essas faixas, né? O que dá uma rítmica, o que reforça, né, esse ambiente mesmo justificado pelo título aí, né, músicos, né, esse ambiente rítmico mesmo, né, parece que essas figuras flutuam, né, elas voam, e a gente consegue ver, aproveitando que ainda está a imagem no todo, que esse peso dessas cores também eleitas para esse chão, elas trazem, né, peso para essa parte da metade inferior da tela, em contraposição a essa leveza desses tons pastéis claros e lavados da parte superior. Né? Então, além desses pés minúsculos, dessas pernas, esses pés que não encostam no chão, não tem sombra, esse movimento, né? Quase de flutuando, que é como se eles quase estivessem flutuando, os personagens, esse efeito também de peso, né, que a seleção das cores dão para a parte inferior, e as cores mais pastéis, mais claras, dão de leveza para a parte superior, reforçam esse efeito de leveza, né, de como eu até fiz uma brincadeira, uma anotação aqui, que alude até essa expressão clássica, né, de pés de valsa, que é muito comum no meio do samba, né? Não sei nem se é dessa época, mas assim, para a gente brincar aí até com o imaginário brasileiro mesmo, mas as únicas massas de cor escura que a gente tem na parte superior é a pele das próprias personagens, né? Além do atabaque. Mas em grandes massas, né? Falando de grandes massas, a gente tem duas massas de cores, uma de cores pastéis, muito claras, na parte superior, e uma de cores terrosos e pesados, né? Na parte inferior, o que muito evidentemente está numa sapiência de um jogo aí, dessa brincadeira de leveza e peso, né, para reforçar essa brincadeira do ritmo da dança. Laura, você põe o recorte que é o chão, só para a gente ver um pouquinho mais aproximado, por favor. Sim. Esse que eu estou chamando de gradiente. Mas eu acho legal, Val, também reforçar como que esses diagonais, né, também reforçam o próprio movimento, né, do modo como a gente lê as imagens. A gente vai ver aqui em outras pinturas do Heitor dos Prazeres, como também essa constante do corpo em movimento, né, e da forma de representar o corpo em movimento, muitas vezes segue essa estrutura, né, diagonalizada. Sim. Então, é muito curioso como com essa demarcação do piso, ele também direciona, né, o nosso olhar para ler toda essa imagem a partir desse eixo entre as duas figuras. Sim, sim, exatamente. Mas E é vamos até o engraçado. detalhe. Ele repete o mesmo padrão, inclusive, eu já vi em duas pinturas diferentes. Ele repete, inclusive, a gente consegue ver não lembro se tem um comentário da Glaucia, mas a gente consegue ver em algumas pinturas que ela apresenta o mesmo padrão em outras pinturas. O mesmo assim, os mesmos tons, com a mesma repetição das linhas.
E aí, como a gente consegue ver de perto, né, o que eu estou chamando de gradiente, é esse efeito que dá dele fazer essas pinceladas horizontalizadas primeiro nesse fundo alaranjado, quando vai cortar depois nessas diagonais com esse marrom, dá uma espécie de um efeito de transição, né, de brilho, como se fosse de um brilho nesse piso, né, um efeito de brilho e de perspectiva para esse piso, né, não fica chapadão, né, embora as faixas marrons sejam chapadas, o piso do fundo não é, o tratamento não é chapado, ele dá esse efeito. Daí, já aproveitando que a gente está falando disso, se você puder pôr aquele recorte da quina superior, Laura, como eu disse, eu deduzo que precisaria ver a peça presencialmente, né, mas ela ainda não está instalada na galeria, teremos a oportunidade logo menos de ver, mas eu deduzo que o tratamento desse alaranjado com essas manchas, com essas pinceladas de marrom, ele é o tratamento único para todo o fundo da tela, né, o tratamento do fundo da tela mesmo, e depois é que ele vai lançar aquelas faixas marrons na parte inferior e um tratamento com um azul meio lavado, propositalmente meio lavado, manchado, na parte superior, né? Por isso que eu peguei esse recorte que perto aqui da cabeça, para cima da cabeça dessa personagem, a gente consegue ver essas, como se fossem umas manchas, né? Que, ao meu ver, elas dão um ar de um pouco mais de realismo, digamos assim, para a parede, né? Porque todo o restante, vocês vão ver que todo o restante da tela tem tratamentos diferentes, né? Para as texturas do tecido, da pele, do chão, embora num olhar mais afastado pareça tudo com um tratamento muito parecido, não. Tem uma sapiência ali de tratamento para tecido, para piso e para pele que difere. E esses outros são todos com um cuidado muito grande, assim, na fatura mesmo da pintura, né, de uma pincelada completa. E a gente percebe o contraste no tratamento desse fundo, dessa pincelada incompleta, digamos assim, né, propositalmente incompleta, né, onde deixa entrever essas manchas, né, esse fundo mais manchado, mais lavado, digamos assim, fica parecendo mesmo uma parede mais realística, né, algo que sofreu alguma intempérie, né, ação do tempo, ou de uma pintura precária, moradias precárias, uma pintura mal finalizada, enfim, dá um ar mesmo de algo um pouco mais real nessa textura, diferente que se dá para essa parede, né. Uma outra curiosidade que eu pedi um recorte aqui para os nossos designers é a assinatura. Embora o fundo marrom atrapalhe, porque, enfim, é muito próximo, né, o tom do preto com o tom do marrom muito escuro aqui, mas acho que a gente consegue ver que a gente vai conseguir ver melhor, na verdade, na obra o artista, mas a assinatura dele é sempre muito igualzinha, ela é muito, assim como tudo é muito primoroso, o traço dele, a linha dele, a assinatura também. Ela é super redondinha, muito Quase bem bordada, desenhada, né? quase bordada, é muito bonitinha, assim. Isso é característico, né? Que tudo que ele faz parece que tem esse primor, né? De um cuidado. E é interessante porque um comentário muito aleatório eu vou fazer agora, mas a gente pensando que talvez, num período talvez mais machista, digamos, do que nossos tempos hoje em dia, um homem com tantos atributos manuais e uma sapiência e uma sensibilidade para as cores e para as artes manuais e para os cuidados das minúcias, que é uma coisa tão associada ao universo do feminino, né? E o Heitor, diferente do que pudesse ser associado a algo de uma feminilização no sentido sexual, ele foi um homem de, assim, muitos casamentos. Ele era bastante mulherengo e ele ficava com bastante mulheres, inclusive das suas bandas de samba. Ele teve realmente muitas mulheres e filhos com mulheres diferentes, então, enfim, é tudo muito singular, né, a história dele. Eu acho bastante interessante a gente perceber isso na poética da pintura. Tudo isso entrevê na poética da pintura. Inclusive, o recorte que tem da blusa, da figura de blusa verde, desculpa, que pega assim o ombro dele,
É que aqui na tela do celular eu estou vendo um tom meio estourado, do meu celular pelo menos, um tom estourado de verde, mas não é. Ele é um tom bem lavadinho, ele é um tom bem suave, de um pastel, de um amarelo e de um verde pastel. E as transições são bem sutis, bem suaves também, para criar um volume nessa camisa, assim como nas outras roupas. Aqui é porque o recorte é só para a gente perceber melhor a passagem dos verdes para os amarelos, que dão essa ideia de volume e uma textura que lembra um tecido mais fino mesmo, né? E um caimento, né? Ele tem um olhar mesmo para... Você percebe que é um olhar de um alfaiate, né? De um caimento muito bonito do tecido, e tem um tratamento que você sente, você percebe algo como um tecido mesmo, né? E um tecido nobre, eu diria. Um tecido fino, né? A gente percebe também na calça, num detalhe que a gente tem da cintura dessa mesma personagem, a questão da linha, né? Linhas muito finas, com um pincel muito fino, né? Tem um cuidado ali na representação das riatas da calça, ali no passador do cinto, né? Das linhas da costura ali no bolso da calça, até mesmo na curvatura que faz ali na parte da frente do tecido. Tem toda uma inteligência, né? De caimento de tecido, como funciona, né? E o cuidado dessas linhas muito primorosas, que eu gostaria de comparar com aquela primeira obra que a gente estava vendo lá em cima, que chama-se O Artista, que assim, Comparar, tá. amo de paixão. Tem um close nos botões lá. Mas aproveitar que tem, desculpa, antes só para ver a assinatura, que nessa dá para ver, na outra dá para ver melhor, que aquela tá com fundo marrom, né? Essa tá com fundo branco. A gente não tem uma ampliada, mas no site vocês conseguem ver, porque essa tá no site na guia acervo do MASP. Se vocês colocarem lá E Todos os Prazeres, essa imagem tá lá. A de agora, que foi adquirida agora, não está, mas essa daí está. Vocês conseguem ver mais perto, porque essa obra é um chuchuzinho. Eu amo essa obra de paixão. E aí, tendo agora sim, a aproximação dos botões, tem um cuidado, um primor nos detalhes, né? Como esses botões, por exemplo. Não é uma pintura muito grande, né? Então, todo o cuidado que tem, não só no entorno do botão, mas nos detalhes da parte interna do botão, da casa, né? Onde se encaixa o botão, né? São detalhes muito pequenos, né? Esse branco que tem passagens de tons diferentes é um primor muito grande. Aproveitando que a gente está nessa obra, a gente vê também a barba. O tratamento que ele dá para a barba dessa personagem é uma coisa também incrível. Porque, olha, não é uma barba desgrenhada. Ele se representa com essa barba aí. Ele já foi precursor, né, da cultura da barba que a gente tem hoje em dia, da valorização, de uma barba totalmente ali desenhada, os caminhos, né, que faz, cada linha, né, que desenha essa barba, ela tem um caminho mesmo, muito bonito, né, como se estivesse bem penteada, bem cuidada, né, algo mesmo de uma majestade que se dá para essa figura, né, algo de uma elegância, tanto no tratamento da roupa, né, o último botão é casado aqui em cima, né, esse cachimbo, e essa barba com essa beleza que até parece em campos de trigo ao vento, né, é uma coisa muito fina, muito elegante, é muito bonito. Aí, quanto à obra do dia, eu queria fazer uma comparação com outros artistas modernistas, né? Que nós temos obras deles no nosso acervo, para a gente, mais uma vez, nós costumamos trazer bastante essa crítica, né? A questão de uma comparação que é a produção de um imaginário nacional através das mãos de artistas brancos da elite brasileira e dos artistas negros, geralmente associados a uma ideia de arte popular, né? Então, vamos comparar aqui essa obra do dia, os músicos, com o trabalho de alguns outros artistas
brasileiros. A começar pelo detalhe dos pés, né? Que isso é comum na poética mesmo do tratamento das pinturas do Heitor, e não é à toa. Nós vemos, ele também foi sapateiro, tá? Não só alfaiate, ele também foi sapateiro. A gente percebe um design mesmo aí, lindíssimo no tratamento dos sapatos, aparecendo essa meinha aí, com essa calça dobradinha, uma coisa super elegante, que são pés minúsculos, e sempre são pés e mãos minúsculas das suas personagens. Como eu disse, a gente nessa obra especificamente, parece que elas flutuam, né? E sobretudo com esses pés super minúsculos, pequenos, nessa delicadeza, né? Que a gente tem, podemos fazer essa leitura de um reforço na ideia mesmo de movimento, de dança, de leveza. O que vai de encontro com o que era em voga, né? No que a gente tem no imaginário mais que ficou hegemônico para a história da arte, né? Modernista brasileira, né? Como, por exemplo, a obra O Lavrador de Café, de Cândido Portinari, que também pertence ao MASP, a ideia de um tratamento dessas figuras populares com pés e mãos avantajadas, né? Muito avantajadas, né? Naquela estética que posteriormente foi associada à ideia da antropofagia, ali instaurada com o casal Tarsila e Oswald, né? Mas assim, desde de uma fase anterior, o modernismo brasileiro foi se assentando nesse lugar dessa representação de figuras figuras populares, figuras miscigenadas, e negras, indígenas, mas sempre com esses pés, como tem o Abapuru, por exemplo, da Tarsila do Amaral, que não é do MASP, mas para falar de uma obra mais conhecida, digamos assim, desse período, o pé gigantesco, né? Mas tem uma intenção, ou dita-se, né? Uma intenção específica de uma espécie de uma denúncia, né? Social, onde essa representação seria uma ideia de reforçar a imagem desse trabalhador como relegado a um lugar de trabalho braçal, da força concentrada no trabalho físico, de reminiscências da escravidão, né? Uma intenção mesmo de delação social e racial, né? De desigualdade racial, social e racial no país, né? Porém que hoje nós temos uma crítica, né? De que como efeito colateral essas intenções acabaram por gerar, por reforçar estereótipos, né, no imaginário nacional do negro, do mestiço, com esse lugar, um lugar delegado e relegado, né, ao braçal, não ao mental, né. Do contrário do Heitor dos Prazeres, que é, inclusive, total contemporâneo de Portinari. Né? Eles morreram, inclusive, em datas muito próximas. Né? O Heitor nasceu antes, mas não muito antes. Eles são totalmente contemporâneos. O tratamento do Heitor para essas figuras são de pés, mãos absolutamente delicados, não só na questão de proporção, mas até mesmo no tratamento da linha. Né? Você tem uma linha delicadíssima, leve, ao fino mesmo, né, para essas personagens, para essas figuras. Outra coisa, como eu tinha dito lá no comecinho, é a questão das cabeças. Ele sempre coloca, isso aí, Laura, obrigadão. Ele sempre não, na maioria das vezes ele coloca esse rosto de perfil olhando para cima, né? E acredito que tem algo simbólico nesse sentido também, além dessa ideia de joga para cima, né? de alegria, né? de colocar esses corpos como se estivessem num estado de dança, nesse estado de graça, né? Talvez um reforço, uma ideia de altivez, né? De uma raça que não olha mais para baixo, né? Não está no estado
de olhar para baixo, mas de assumir sua majestade, de olhar para cima, né? Ou pelo menos podemos ler assim. E aqui eu coloco em contraposição a esse trabalho, que também está no MASP, por comodato, da Tarsila do Amaral, que se chama Os Trabalhadores, um quadro de 38. Desculpe, eu estou com uma irritação no nariz, perdão. Onde a gente vê, num close, a gente vê esse rosto dessa figura, né? Na principal a gente vê esses corpos já, né? Todos muito abaixados, assim, para poder cavar. Laura, se você quiser soltar os comentários depois disso também, eu acho que já pode também. Tá bom. E aí a gente vê nesse close desse rosto essa figura sofrida, né? Isso é comum dessa fase do trabalho da Tarsila, né? Essa fase aí da década de 30, ela está muito comprometida com temas sociais e de delação social, algo ligado a uma ideia comunista. Mas é aquele efeito que que falei, né, que nós temos uma crítica hoje em dia, né, de que acaba reforçando estereótipos. Então, vamos lá, mais uma artista branca no seu tratamento dessa figura negra com essa cara, né, essa feição de sofrimento, né, em contraposição à pintura de Heitor dos Prazeres, um artista negro, com um tratamento de uma certa majestade, digamos assim, né? Aqui nós temos mais uma figura de desolação do sujeito subalternizado a um trabalho braçal, né? Antes escravizado, né? Hoje com subempregos, hoje que eu digo então, né? E nesse período, embora hoje ainda tenhamos essa questão viva, infelizmente, no nosso contexto brasileiro. Outra obra que nós temos no acervo, que é do Heitor também, né? Aí nós já vimos que agora estamos com 3 pinturas de Heitor, é a Volta da Roça. Essa pintura também magnífica, linda, cheia de detalhes, ela é uma pintura realmente muito bonita, mas eu trago ela ainda dentro desse assunto de cotejar com outros modernistas, dando um close, inclusive, como a Laura fez, nessa figura central, uma mulher negra, a diferença do tratamento da vestimenta, né, do comportamento, né, de como se coloca esses corpos femininos na poética do trabalho de Heitor dos Prazeres e a vestimenta, como ele veste essas figuras, né, com uma certa mácula, né, diferente do tratamento que a gente tem das mulheres negras por outros pintores. Se por um lado, para os homens negros, a gente tem um tratamento, via de regra, né, no modernismo, dos homens num lugar de trabalho braçal, subalternizado, né, com aquelas mãos agigantadas, pés agigantados, as mulheres geralmente a gente tem numa posição de sexualização, né, objetificação. Tem uma coisa de um corpo que se dá ao prazer, né, a ideia da cor do pecado, todas essas criações desse imaginário brasileiro sob o corpo da mulher negra, trazemos aqui essa pintura que também pertence ao acervo do MASP, que se chama Moças de Guaratinguetá, né, que é esse conjunto de mulheres que são lidas como prostitutas, talvez, ali, ou como mulheres que estão numa situação ali de uma dependência, prostituição ou algo nesse sentido, né? Ou Val, eu vou pelo voltar menos... aqui. Eu vou voltar aqui para a obra da nossa semana, enquanto vou abrindo para os comentários, enquanto você vai terminando esse Tá, primeiro momento. tá. Você só põe um close da Guaratinguetá? Pode ser? Boto sim, boto sim. Perfeito, porque aí no close a gente vai conseguir ver melhor o que estou falando, essa maquiagem reforçada. É claro, né, gente? Pensemos no período, né? Leiamos através dos óculos daquele tempo, né? Esses signos de maquiagem reforçada, colo mais à vista, né? A partir desses códigos que a gente pode ler, né?
como talvez uma alusão à à prostituição, né? Mas é um lugar comum essa questão da hipersexualização do corpo feminino, do contrário do tratamento que o Heitor dos Prazeres dava às suas personagens femininas. Essas daí têm essa ar de lascívia, né? Eu vou correr aqui, apesar de que eu já cheguei no último assunto aqui, e aí eu finalizo para poder a gente responder algumas perguntas, que é os instrumentos musicais. Isso é muito legal também. Como falei, ele no final ele foi instrumentista, ele sempre foi músico, né? E no final ele também se dedicou à produção de instrumentos musicais. É uma coisa que é da sapiência dele, da expertise dele também. Nós temos dois instrumentos musicais nessa composição, os músicos, que é o atabaque e o afoxé. A figura exatamente, a figura de camisa verde segurando o afoxé, que é esse instrumento que é uma cabaça com uma trama de fio com contas de miçangas envolta, né, dessa cabaça para fazer uma espécie de um chocalho, e o atabaque, que é um tipo de tambor alongado, com uma estrutura de ferro, claro, como a maioria dos tambores, ela é madeira com estrutura de ferro, com uma pele esticada na sua extremidade, e ele é para ser tocado direto com as mãos, né? Muito usado nos rituais do candomblé, por exemplo, né? O qual o Heitor dos Prazeres fazia parte. E aí a gente traz mais um trabalho para finalizar, mais um trabalho, mais uma peça, né, do MASP, que tem as mãos do Heitor dos Prazeres, que é esse vestido da coleção MASP Moda Ródia, assinada por José Ronaldo, mas com uma estampa, né, do Heitor dos Prazeres. Nessa estampa, a gente vê que são instrumentos musicais dentro desses padrões aí geométricos. Entre os padrões geométricos pretos nos fundos brancos, nós temos instrumentos musicais, sendo o agogô, ai meu Deus, eu anotei e esqueci onde que eu anotei o nome desse outro, que eu não sabia o nome dele, mas acho que é guiará, algo assim, não lembro agora. Talvez eu encontre aqui. E novamente mais um afoxé e um atabaque. Exatamente, guaiá, perdão. Guaiá é aquele que tem esses dois assim, cruzadinhos ali em cima. Embaixo a gente tem um agogô, mas o que importa é a nossa direita aqui, né? Que é o afoxé e o agogô, igualzinho ao que tem na obra, agora na pintura que o MASP adquiriu, né? Então, como a gente viu, tanto o piso, né? Os instrumentos, tem um jogo, né? Uma brincadeira dele repetir composições, né, temas, ele joga também com esses elementos. Eu acho que aqui a gente pode tentar usar esses 10 minutinhos para responder. Esses elementos que você trouxe da obra do Heitor dos Prazeres, assim, de uma forma mais geral, assim, vão ser muito úteis para quem quiser, né, trabalhar essa obra a partir pro desafios dos desenhos em casa, assim. Então todo esse cuidado com uma espécie de ritmo, né, que uma imagem, aliás, que grande desafio esse para uma pintura, né, representar o corpo em movimento, representar a dança, né. E o Heitor dos Prazeres, ele encontra muito essa maneira, né, de através dos joelhos dobrados, né, dos pés se levantando. Então, acho que todo esse universo dele, né? Eu acho que daí a importância da gente pensar ele como um artista, como você falou agora, polivalente, né? É uma palavra possível, né? Um sambista, mas que também tem tanto como músico, como letrista, como também com esse cuidado com o figurino, né? E todo esse contexto do samba. Então, é muito bonito ver como que isso vai para a pintura dele, né? Sim, eu acho que para um dos desafios em casa, essa pintura vai ser um prato cheio, porque é gostosa de ver, né? A movimentação dela, as cores, né? Eu acho que vai dar pano para manga. Eu tô vendo que as perguntas que tem aqui, elas são mais de ordem de serviços, né? O pessoal tá perguntando se vai ter limite de pessoas. Sim, vai ter limite de pessoas na entrada lá do museu, infelizmente. Tem aqui algumas coisas que são já sobre a pintura especificamente. Tem? Legal.
Me perguntaram aqui quais são as proporções da pintura. É uma pintura de 46 por 38. Exatamente. Então, de Não é uma muito escala grandona, não. menorzinha, mais delicada. Delicada Delicada, como, né? como o tratamento dela, é verdade. Boa palavra. Então, na verdade, temos muitos comentários, né? Assim, É, é impressionante como na imagem quase não dá para perceber os detalhes. Então, como é bom a gente poder também navegar, né? Para ver esses detalhezinhos dos sapatinhos, dos botões da sim. camisa. É, onde ele nasceu, nasceu no Rio de Janeiro, como já falamos desse contexto do Rio de Janeiro, da Pedra do Sal, né? Da importância do samba, Isso. inclusive para a formação, né? Das escolas de samba e dessa cultura. Ele poderia ser alocado também na arte naif? Pergunta aqui agora. Ah, e uma questão. Essa é sempre uma boa questão. É sempre uma boa questão, porque ainda há instituições, inclusive, que utilizam essa nomenclatura para classificação, né? Mas, assim, do ponto de vista do MASP, nós viemos no esforço de problematizar, digamos assim, esses termos, né? Inclusive, as curadorias, as aquisições, as coleções do MASP nos últimos anos, elas vêm nesse caminho de inclusive dentro de uma teoria da decolonialidade, né, que é o interesse, o foco da diretoria de hoje do MASP, de cada vez mais amalgamar, digamos assim, esses universos, né, do que antes a gente dividia como popular ou erudito, mas assim, claro, no seu período, né, era um termo em voga, né? Claro, naif de origem francesa, sobretudo lá fora. Esse termo circulava mais entre as elites, ou naif no caso popular, né? Mas O que acho a que o que a gente gente tem pode usado, né, é uhum, justamente a ideia de autodidata. de autodidata. Tanto num sentido de formação, mas eu acho que também acaba que a gente também compreende, né, nesses artistas autodidatas, artistas que ficaram fora desse circuito das artes mais oficial, mais elitista também, Mais elitista. e que produziam a partir desses outros contextos que uma história da arte oficial muitas vezes, né, tende a colocar nessa outra categoria. Então, acho que é importante a gente pensar a importância de termos três trabalhos desse artista no museu, né? Tal Assim como como a Maria Auxiliadora, por exemplo, né, que já teve até um individual no MASP, né, a Laura. É muito legal esse lugar e é muito legal essa pergunta, porque é uma pergunta que ainda está no ar aí, né? Como que vocês também veem, né? Na opinião de vocês, né? O que a gente vê hoje em dia no, como que se diz, na arte contemporânea, né, da produção da arte contemporânea que lança vistas para produções também do que anteriormente foi tida como popular, né, lança mão de várias outras faturas e outros efeitos que não mais estão alinhadas a uma ideia de uma formação para um realismo, né, uma mimese, enfim, nós temos um outro contexto hoje para a gente conseguir criticar essas divisões, né, de termos. E Decolonizar a claramente arte como a gente popular. estava falando aqui, né? Que era um cara, um artista que tinha total noção, né? Explorava todas as linguagens artísticas de diversas formas. Não é uma ideia ingênua, né? De tratar isso. Pelo contrário, eu acho que existe uma preocupação muito grande em como lidar com o universo da vida, né? Da experiência, esse universo da dança, dentro de um código que é o código da pintura, né? Eu vou Exatamente. aqui finalizar com alguns daqueles informes de ordens prática. Ah, Para legal. quem chegou no meio, essa live fica salva no IGTV, do perfil do MASP aqui no Instagram, e também no YouTube, no canal do YouTube do museu, tal como outras coisas que vocês vão poder ver por aqui, como a palestra, né, da Gláucia Helena, que foi feita em 2018. Vocês também podem ver, enfim, temos muito material por lá. Lembrando a todos para também participarem, para também assistirem à live de amanhã com a própria Glaucia Helena. E também para quem veio me perguntar aqui agora sobre como que é esse desafio dos desenhos em casa, vocês todos estão convidados a visitar essa obra, né? Visitar, quero dizer,
conversar com ela e produzir suas próprias versões, suas próprias interpretações, traduções e marcando. Vocês têm que postar no perfil de vocês, marcando o hashtag MASP Desenhos em Casa até Isso. às 11h59 de domingo. E na segunda-feira nós divulgamos os desenhos selecionados, mas não se esqueçam de colocar no próprio perfil e ir marcando, senão a gente não E acha. marcar, senão não vai ter como. E Nanda, assim que a gente fecha aqui, a gente deixa salvo no IGTV do canal do MASP no Instagram, esse vídeo, e lá nos comentários que a gente vai lançar os links, tá? Do que a gente já tem, tá? Da palestra, como eu disse, e do MASP áudio. Mas o que a Laura está falando da live com a Gláucia, novamente, será amanhã, às 19, Laura? 19. 19, né? Laura, posso usar esse último minutinho, então, pra gente ouvir um pouquinho do samba do Heitor dos Prazeres? Só pra galera ver, a galera sentir a qualidade Solta o som. do trabalho do moço. Então, gente, tchau, um tchau ao som de Heitor dos Prazeres. Dá pra ouvir? Tá bem baixinho, mas é só pra gente ter um gostinho. Às 6, gente, às 18 horas a live. Com a Gláucia Helena aqui presente. Muito obrigada, Val. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito obrigado, minha querida. Foi ótimo e até o próximo. Aí a gente também convida novamente todo mundo para as 18 horas da manhã para a live com a Gláucia Helena. Olha a Gláucia ali. Beijão, pessoal. Muito Tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado, querida.